Graça e paz, queridos. Amém? Estão todos bem? Glória a Deus. Só para a gente já ir adiantando, vai abrindo sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24. Ontem eu estive pregando na igreja do meu pastor, na comunidade de São do Leão. Foi bênção, né? Na escola de Atos. Estamos planejando fazer também essa escola aqui. Então, futuramente nós estaremos juntos fazendo uma escola para aprender, nos aprofundar no conteúdo, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Será um tempo precioso. Então, fiquem atentos, que a gente está se organizando. Amém? Então vamos para a leitura da palavra. O versículo 24 do capítulo 7 de Mateus diz o seguinte: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Deus, é um alimento insubstituível na nossa vida. É um alimento imprescindível para que nós continuemos a nossa jornada. E nessa noite, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, confiando nelas, eu te peço que o Senhor abra o entendimento das nossas almas, abra a nossa mente para entender a tua palavra, para que nós possamos viver conforme a tua vontade e praticar aquilo que é certo diante do Senhor e diante daqueles que nos cercam. Fala conosco, ó Deus. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um texto já conhecido, um texto bem explorado nos púlpitos de nossas igrejas. E eu não quero trazer nenhuma novidade. Na verdade, hoje eu quero fazer alguns lembretes. Hoje eu quero trazer à nossa memória a palavra e talvez causar um despertamento nas nossas almas quanto à palavra de Deus, quanto ao nosso relacionamento com a palavra de Deus, porque parece que temos perdido a referência destas palavras. Quando eu tenho oportunidade de conversar com crentes, eu percebo o quanto temos nos distanciado da palavra, em termos práticos. Eu não estou falando de saber, eu não estou falando de decorar textos, eu não estou falando de ouvir ou de publicar o devocional em que aplicativos hoje de Bíblia, todo dia coloca lá um versículo e você pega e compartilha. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de ter apenas um contato com a palavra. Eu estou falando de palavras da Escritura fazer sentido em termos práticos nas nossas vidas. Termos práticos.
Amém? E nada melhor do que lembrar esse texto, de que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é comparado a um homem sábio. E destaque na sua mente, ou no caderno, se for o caso, essa palavra sábio. Um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Essa semana até rolou uma imagenzinha no grupo da igreja, né? Que os crentes iam saber lá a casa lá do caboclo, edificada na rocha. E os que não praticam é como um insensato. Outra palavra que devemos destacar na nossa reflexão. Que construiu a sua casa sobre areia. Amém? Mas o que eu quero que você hoje, na sua reflexão, nesse tempo que nós temos de ministração, você concentrasse o seu coração justamente nesse aspecto, na praxe, na praticidade, não no termo de facilidade, mas na maneira de viver as Escrituras, fazer sentido. As palavras de Jesus, o que nós lemos na Bíblia, essas palavras devem fazer sentido em nossas vidas. E eu vou tentar te levar a um entendimento do que é fazer sentido, do que é algo fazer sentido na nossa vida e especificamente o que é a palavra de Deus fazer sentido em nossas vidas. Porque, queridos, algo só faz sentido para nós, alguma coisa, algum ensinamento só faz sentido para nós quando conseguimos aplicá-lo. Veja só um exemplo. Você está na escola e está lá estudando algébrica, sei lá, expressões algébricas, ou logaritmos, ou trigonometria, por aí vai. E eu tenho certeza, irmãos, que todos vocês, quando está estudando isso aí, ou então algum assunto difícil, parou e perguntou: para que isso serve? Em que momento isso vai servir, vai ser útil para a minha vida? E sabe o que te faz pensar dessa forma? Sabe o que te faz pensar que trigonometria não é útil para a sua vida? Porque você não aplica. Porque você não consegue mentalizar uma situação real na sua vida em que trigonometria vai ser útil. Já está dando para entender, né, irmãos? O teor da palavra hoje. A mesma coisa é em biologia, a mesma coisa é em qualquer área do conhecimento. Nós só nos damos conta de que certo conhecimento é bom ou é útil quando nós precisamos dele. Quer um exemplo em inglês, irmão? Rapaz, todo dia eu sinto a necessidade de aprender a falar inglês, ou pelo menos entender. Aí eu fico essa semana mesmo eu falei pra Thaís: rapaz, um dia eu vou aprender a falar inglês. Oh, meu Deus. Isso, eu quero que você entenda que isso é quando algo faz sentido para nós. Tá dando para entender, irmãos? O conhecimento, ele começa a fazer sentido. O entendimento de algo, ou algo começa a fazer sentido em nós quando nós conseguimos aplicá-la. Por isso que Jesus vai dizer aqui, como nós lemos: aquele que ouve, e não apenas ouve, mas consegue tornar prático as minhas palavras, é comparado a um homem sábio.
Agora, por que que Jesus usa a sabedoria, a figura de um homem sábio, para falar da prática das suas palavras? Por que que as palavras de Jesus, e não apenas a que ele disse, amém? Mas toda a palavra de Deus, toda a Bíblia deve ser praticada. Por que que eu digo que toda a Bíblia, e não só aquelas palavras que Jesus falou? Porque os apóstolos, eles ensinavam as Escrituras, tendo consciência de que o que eles ensinavam era a palavra de Deus, irmãos. Amém? Onde é que a gente vai ver isso? Você lendo as cartas de Pedro, não me recordo em nenhum momento qual delas, se a primeira ou a segunda. Mas você lendo as cartas de Pedro vai dizer que ele vai fazer uma referência a Paulo, que os ensinos de Paulo é palavra de Deus. Amém? Então os apóstolos tinham essa consciência. Então, tanto o Velho como o Novo, a Bíblia inteira, que nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, elas devem ser estudadas, entendidas e, mais do que isso, praticadas. Agora, por que que Jesus fala isso e compara a um homem sábio? Vamos abrir em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Não, vamos ver. Vamos do 10, não só do 16, mas vamos do 10, para a gente pegar um contexto mais robusto. 3:10. Tu, porém, isso ele falando a Timóteo, tá? É a sua última carta que se tem registro de Paulo. São as últimas palavras de Paulo a um discípulo, tá bom? Depois disso, muito provavelmente, ele não conseguiu mais escrever e morreu. Então ele diz o seguinte: tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te... Qual é a palavra que tem na versão de vocês? A minha é sábio. Ou seja, ele está falando que, porque desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, as escrituras, que tem o poder de te fazer sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então repare aqui, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu desde a infância, tu sabes as escrituras. Amém? Reconhecendo que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você vê por aí a história de que o Antigo Testamento não é mais válido, cuidado, ele é válido. Amém? Ele só tem uma nova perspectiva à luz do Novo. Amém? Isso é só um parêntese. Tá bom? Então, ele está dizendo, estas escrituras
tem poder para te fazer sábio para a salvação. E por isso que agora a gente pode linkar a exortação de Jesus, lá no texto que nós lemos em Mateus 7, 24 em diante, de que aquele que ouve e pratica é como um homem sábio, porque as palavras de Deus, a Escritura Sagrada, ela por si só tem esse poder de nos tornar sábios. Mas por que isso, pastor? Nós acabamos de ler no versículo 16 que ela tem a capacidade, ela é inspirada com Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Qual é a implicação disso em nossas vidas, irmãos? Observe. Se nós apenas conhecemos a palavra, não temos um contato mais profundo e nós não conseguimos dar um sentido para a Escritura em nossas vidas, nós não a praticamos. Amém? Me acompanhe nesse raciocínio. Nós não a praticamos. Se nós não temos um relacionamento mais profundo com as Escrituras, se nós buscamos apenas conhecer as Escrituras, nós, na maioria das vezes, em termos práticos, nas circunstâncias da vida, nós falhamos miseravelmente. Apenas conhecer a palavra não é suficiente para o cristão. Esse é um dos primeiros aspectos que nós devemos conhecer, que nós devemos entender. Apenas conhecer a palavra não é suficiente. E eu posso te dar exemplo. Muitos, por exemplo, historiadores, eles conhecem muito, principalmente os historiadores das religiões. Eles conhecem muito Bíblia. Muito. Mas não faz sentido para eles, porque é apenas um objeto de estudo. Para essa galera, a Bíblia é apenas um objeto de estudo. Conhecem, mas não faz sentido para eles. Amém? Assim, nós devemos entender que conhecer a Bíblia não é suficiente para nós. De que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando, eu ia comentando com a missionária ontem, quando nós indo para a igreja do pastor, que nós às vezes falhamos porque nós queremos saltar etapas. Principalmente nós mais jovens, né? Os mais jovens, eles têm problema com isso. Querem pular etapas. Não apenas os mais jovens, mas todo aquele que passa por uma experiência agradável com Deus e começa a despertar em si um desejo de pregar, de ser usado por Deus, falha porque quer saltar etapas. Qual, pastor? Quase todas as vezes que Paulo diz que ora por uma igreja em específico, ele diz que ora para que eles tenham o conhecimento de Deus e tenham entendimento. Amém? Conhecer tem uma certa diferença de entender. Amém? Por isso que eu estou falando que conhecer a palavra não é suficiente para o cristão. Conhecer versículos bíblicos, fazer dos versículos bíblicos um certo amuleto, não é suficiente para nós, de forma alguma. Porque todas as vezes que nós nos prendermos em apenas conhecer a Bíblia, quando surgir uma necessidade de tornar esse conhecimento prático, nós falhamos. Posso dar um exemplo? O vizinho perturbador. Na maioria das vezes nós falhamos miseravelmente. Conhecemos a palavra, que a palavra diz que devemos ser compassivos, que devemos ser pacientes, longânimos, tardios em irar. Mas o que é que nós fazemos na prática?
iramos, falamos bobagens. E se vacilar mais um pouquinho, a confusão está feita. É verdade ou não é, irmãos? Conhecemos, mas quando a prática aparece, nós falhamos. E isso eu sou até audacioso em dizer que é porque a palavra não faz sentido para você. A palavra ainda não fez um sentido claro para você. E aqui eu exponho a necessidade de um aprofundamento da Escritura e de uma intenção de oração para que ela faça sentido em nossas vidas, em termos práticos. Porque a palavra de Deus, baseada no que lemos em 2 Timóteo capítulo 2:16, ela nos dá subsídios, ela nos dá um parâmetro para saber discernir as coisas. E discernimento é uma palavra-chave para nós. Discernimento é uma palavra que ela deve mudar as coisas em nossas vidas. E é nesse sentido que Jesus fala que aqueles que praticam a sua palavra é sábio. Porque qual é a referência que nós temos de uma pessoa sábia? Uma pessoa que sabe tomar decisões corretas. Sim ou não? Uma pessoa que quando aparece uma situação difícil, ela sabe tomar uma atitude adequada. Ela tem a capacidade de parar, abstrair, refletir e quando agir de maneira acertada. Estou certo nessa comparação? A referência de pessoa sábia que nós temos é essa. É de uma pessoa que sabe agir no momento certo. E a palavra de Deus, ela é poderosa, como nós lemos no versículo 15 de 2 Timóteo, capítulo 3. Ela é poderosa para nos tornar sábios para a salvação. Então, o meu apelo nessa noite para vocês é que em oração comece a buscar a prática da palavra. Pastor, mas tem coisas que são difíceis. Amém, eu sei disso, eu vivo isso na pele. Amém? De fato. Mas se nós começarmos a inclinar o nosso coração em oração, pedindo a Deus que as palavras dele façam sentido em nossas vidas, se a gente sair dessa mente de estudante, de que isso é muito difícil, de que isso é impossível de fazer, quando a gente chega lá onde Jesus diz que se olharmos com os olhos perversos e mal, e no nosso coração desejar aquela mulher, nós já pecamos. Se nós olharmos com a nossa mente de estudante, nós vamos dizer, mas quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando nós olharmos para nossas falhas e sermos confrontados pela palavra apenas com a nossa mente de estudante, eu estou falando de estudante porque eu citei o exemplo lá atrás, amém? Da trigonometria. Se nós ficamos apenas com essa mente de estudante, de não encontrar soluções práticas, a aplicação dos textos em nossas vidas, a gente nunca vai sair do estágio que nós estamos. Então comece a inclinar o seu coração em oração, para que aquelas palavras mais difíceis de você praticar comece a fazer sentido. Você comece a encontrar uma luz para que ela se torne verdade na sua vida, se torne concreta na sua vida. E isso te conduzirá a um status de homem e mulher sábia. Porque a partir desse momento, a partir do quê? De você conhecer e buscar um entendimento para que faça sentido essas palavras na sua vida, você vai começar a ter capacidade maior de ter atitudes acertadas.
Irmãos, chega de viver da dependência do pastor para tomar certas atitudes. Eu não estou aqui querendo me isentar do meu trabalho, não, negativo. Mas eu estou querendo te incentivar a observar a Bíblia e ter uma capacidade em si, através do Espírito de Deus, de praticar as Escrituras. Sem ter que ninguém está dizendo, ei irmão. Sem ter que o pastor está aqui todo domingo, está falando uma palavra de exortação. Sem que ter que de repente receber uma mensagem de algum irmão ou de do próprio pastor, dizendo, irmão, assim. Está dando para entender, irmãos? A nossa inconstância, que é comparado por Jesus a um homem insensato, ela é revelada porque a palavra de Deus ainda não ganhou sentido em nossas vidas. Conhecemos, mas o entendimento ainda não é pleno. Lemos, mas apenas por um rito. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus para nos conduzir à salvação. E ser corrigido, ser exortado, faz parte do processo. Eu não estou aqui querendo dizer que apenas você começar a ler e a partir de amanhã você vai começar a acertar. Não, é um processo muito claro, mas necessário para nós. A Escritura, ela tem o poder de nos tornar sábios, nos fazer discernir o que é certo e o que é errado, e não apenas ter esse entendimento do que é certo e errado, mas fazer a escolha certa diante dos momentos decisivos. Entende? Por exemplo, se nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito de algum assunto, e nós buscamos com que isso faça sentido em nossas vidas, na hora que ela aparecer, a gente vai saber tomar a atitude certa. Porque se eu sei que me irá é falha, e que a palavra de Deus tem que fazer sentido na minha vida de termos práticos, quando a situação que me faz irá aparecer, vou começar a ter capacidade para escolher não irá, fugir da situação no sentido ali do momento, para não fazer o que é errado, fazer o que é certo. Por isso que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui eu quero que você observe uma coisa: tomar atitudes certas e essa relação que Jesus faz de uma construção ser resultado de um homem sábio, não apenas uma construção, mas uma construção bem sucedida, uma construção sólida, é resultado de sabedoria, é resultado de um homem e de uma mulher sábia. Isso é Jesus apontando que a nossa vida edificada sobre a rocha é resultado de pessoas que entendem a importância da palavra em nossas vidas. E ao entender a importância da palavra, entender as Escrituras, devemos tomar atitudes, fazer escolhas adequadas. Amém? Tipo, eu quero construir uma carreira sólida em alguma área, seja na docência, seja na construção civil, seja na venda, seja no marketing digital que está em altas, seja no que for. Eu quero construir uma carreira sólida, eu quero ter um ministério sólido na minha vida, se tratando do contexto religioso. Só vai acontecer quando eu começar a fazer as escolhas certas. E eu vou usar a alegoria de Jesus de uma construção de uma casa. Nós sabemos que todos os produtos que nós usamos,
existem pelo menos 3 categorias. Até o arroz tem o tipo 1, 2, 3. A gente tem pelo menos 3 grandes grupos de tudo o que nós consumimos. Seja comida, seja eletrodoméstico, seja os materiais da construção da nossa casa. Existem sempre 3 grupos. O de alto padrão, ou seja, que tem uma qualidade mais elevada. O de qualidade média, que é geralmente o mais acessado pela maioria das pessoas. E tem a ruim, a peba que a gente chama, né? A original da China, que é de péssima qualidade. Quando nós somos sábios, o que Jesus está falando aqui nessa parábola é de que quando nós somos sábios, nós sabemos escolher o lugar onde nós vamos construir a casa. Não só isso, nós sabemos fazer a escolha do material com que a gente vai construir a nossa casa. Tá dando para entender, irmãos? Isso eu posso expandir aqui para muita coisa. Casamento, carreira escolar, curso na faculdade. Sei lá, a gente pode estender para qualquer coisa. Porque quando nós estamos de fato instruídos na palavra, nós iremos escolher melhor as coisas. Iremos escolher melhor as amizades. Iremos escolher melhor o cônjuge. Iremos começar a escolher melhor as palavras. Tá dando para entender, irmãos? Porque a gente se preocupa com o resultado daquilo. E quem é que vai nos dar a capacidade de fazer escolhas melhores? A palavra. Tá dando para entender a importância? O que eu quero te fazer compreender é que só conhecer, irmãos, não é suficiente. Só saber alguns versículos decorados não é suficiente. De forma alguma. Ela tem que fazer sentido. E dentro do contexto do que eu estou ministrando hoje para vocês, essas palavras devem levar vocês a escolher melhor as coisas da vida de vocês. As decisões importantes. Quando surgir uma dificuldade, para onde que eu devo correr, irmãos? Primeiro lugar, para a oração. Segundo lugar, para o pastor, não, é para a Bíblia. Aí, se você encontrou alguma dificuldade de interpretar a Bíblia, aí vamos para o pastor. Amém? Glória a Deus. Está dando para entender? Aquele homem só conseguiu resistir à sua casa, a casa que ele construiu, só conseguiu resistir às tempestades, porque ele soube escolher o lugar, a forma com que ele construiu e os materiais com que ele construiu. Adiantaria ele construir uma casa sobre a rocha apenas com barro? Adiantaria? A rocha, massa, uma boa escolha. Mas aí eu vou fazer só o barrozinho aqui. Vou pegar só o barro. Não vou nem assar o barro, porque quando assa tudo bem, né? A gente vê aqueles vídeos lá da galera sobrevivendo lá na mata. Bota primeiro para assar, para ter mais resistência. Tem que fazer sentido. As boas escolhas, elas são resultado de alguém que tem verdadeiramente intimidade com a palavra de Deus. Podemos falhar? Podemos, porque nós somos seres humanos. Mas o percentual das falhas será bem menor quando nós deixarmos a sabedoria de Deus, mediante as suas escrituras, adentrarem e fazer sentido em nossas vidas. Deixa de pensar como estudante, de que trigonometria nunca vai servir para a sua vida. Vai. Pastor, vai, irmãos. Quer ver como vai? Talvez você não vai precisar fazer o cálculo. Talvez não. Mas alguém que sabe trigonometria foi usada
vou dizer aqui por Deus, para fazer algo que resolve a sua vida. Tá dando para entender? Não interessa se você vai fazer o cálculo de trigonometria, mas serve. E se o cara que se tornou um engenheiro de materiais, por exemplo, ele tem que saber muita trigonometria, essas coisas de cálculo, ou um engenheiro mecânico, se ele parasse para pensar apenas como a maioria de nós, que aquilo ali não vai servir, realmente não ia servir era para ninguém. A sociedade ia estar muito atrasada. Deixe de ter a mente de estudante e passe a ter uma mente de filhos de Deus. E passe a acreditar de que todas as instruções que tem na palavra, ela serve para você. E mais do que servir, ela deve guiar as suas decisões e os seus passos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Comece a partir de hoje inclinar o seu coração em oração para isso, para que as escrituras façam sentido na sua vida, sentido no aspecto de você ser liberto da mentira, do pecado, das más práticas, e não olhar apenas como a impossibilidade. Mas eu não consigo. Quando a gente diz assim, eu não consigo abandonar certa coisa, é porque a palavra não fez sentido na sua vida, porque a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deu para entender já? Então não há nada, como Jesus fala, não há nada impossível para Deus. Jesus pregando a respeito do rico, praticamente não conseguia entrar no céu porque o seu coração está nas riquezas desse mundo. Os discípulos olham para Jesus e dizem, pois então é impossível se salvar. E ele diz, talvez para vocês seja impossível, mas nada é impossível para Deus. E a palavra de Deus diz isso. Então se você começar a fazer com que textos que você ama façam sentido na sua vida, você vai avançar mais. Eu vou dar um exemplo da minha vida. E tem algo com que eu ministrei na semana passada, que os irmãos ficaram até comentando, que foi muito intenso. Sabe por que eu não vivo murmurando? Como eu falei, que você pode conversar com a pastora. Pergunte como é que eu sou diante dos problemas. Às vezes ela até fica chateada, porque eu sou muito... O pau tá trincando, tá caindo, e eu tô... Vai dar certo, minha irmã. Vai dar certo. E ela, rapaz, mas tu é... Eu confio no meu Deus. Simplesmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho convicção do amor que eu tenho por Deus. Então, se eu amo Deus, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o que ama Deus, eu vou me esquentar para quê, irmãos? Eu vou chorar para quê? Eu vou me desesperar para quê? Tá dando para entender? Porque essa palavra, esse texto, eu decidi que ele faria sentido na minha vida. Então o pau pode trincar, irmãos. Eu vou dizer glória a Deus. Vou dar um exemplo prático. Em dezembro de 2018, estava eu fazendo a obra de Deus, recém-consagrado, de boa, cerrou o culto, estou aconselhando o irmão estava passando dificuldade no casamento, e eu estava aconselhando o irmão ali, porque ele começou a puxar o assunto, já tinha fechado a igreja e tudo e tal, e no meio da conversa chega 3 assaltantes,
mete a arma na nossa cabeça, leva todos os celulares ali. O Aleph tinha 3 meses, eu acho, de vida, 4 meses de vida no braço da pastora, pegaram o celular da pastora, o dos irmãos, do casal que estava com a gente, o meu, levaram o meu carro. A pastora já ficou ali agitada, aquela coisa toda e tal. Eu fui tranquilamente na casa da irmã Francisquinha, que morava ali perto, pegar o celular. Irmã Francisquinha, ela, o que foi? Vai ver se tu consegue falar aí com a Thaís aí, porque assaltaram a gente, levaram meu carro, levaram o celular. Liga pra ela aí, pra ela vir aqui. Meu Deus, a irmã, né? E te assaltaram e não sei o que, e tu vem falar com essa tranquilidade toda. Eu disse, minha irmã, só ligue lá pra Thaís, eu vou voltar lá, porque o pessoal tá lá meio agitado, não sei o que. E a pastora, meu Deus, o meu carro, e não sei o que, e aquela coisa. Eu disse, minha filha, calma. Fique de boa. Amanhã o carro tá lá, estará de novo conosco. Ela disse, eu não entendo como tu consegue ficar desse jeito. Eu disse, minha filha, eu confio no meu Deus. Fique de boa, vai dar certo. Confirma a história, Thaís? Aí a Thaís vinha desesperada, ainda viu os caras no carro. E eita, eles, e aquela coisa toda, e vão, e correm. E chegou lá e dizia, calma, de boa. Fui para a delegacia, muito tranquilo. No outro dia, isso era, eu não lembro, acho que a gente fez alguma coisa no sábado, alguma coisa assim. Eu sei que no outro dia era feriado, sei lá, não lembro direito. Estou lá meio-dia no shopping, comprando um celular novo, né? Porque o dono levou. E tentar recuperar meu número. Tô lá comprando tudo, de repente. Eu tinha outro celular Pebinha em casa, né? Aquela coisa. Não, na verdade eu levei o celular da mãe. Foi uma coisa só. Eu tava com um celular. De repente liga do quartel, ó. Seu Caio, eu disse, opa, eu mesmo. Rapaz, eu queria a chave de reserva do seu carro, porque o seu carro foi encontrado. Eu disse, rapaz, pois, eu chego aí já. Na mesma hora a pastora mudou. Meu Deus. A palavra de Deus deve fazer sentido nas nossas vidas, irmãos. É aquilo que eu preguei, não faz sentido a gente desacreditar do que está escrito. Incline o seu coração para que a palavra seja verdade no seu interior. Ela é verdade. Amém? Entenda, a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é a verdade. Mas dentro de nós, ela deve se transformar nessa verdade. Amém? Então incline o seu coração em oração para isso. Deus, faça com que os textos da Bíblia penetrem na minha vida de maneira com que eu consiga praticar elas. Se o Salmo 91 diz que é 1000 de um lado, 10.000 do outro, e tu não será atingido, creia. Mas se for atingido, não se preocupe não, porque está lá na Bíblia também, Jó. Está entendendo? Para toda situação na sua vida, a Escritura tem um sentido. Então, se você conseguir levar isso para casa hoje, e se você hoje, a partir de hoje, começar a fazer essa oração tão simples a Deus, dizendo, Deus, me faça ser um praticante da Tua Palavra. Faça com que a Tua Palavra faça sentido na minha vida. E eu consiga fazer boas escolhas e consiga estar adequado, de maneira adequada à Tua Palavra. Em pouco tempo, você vai começar a ver o resultado. Pouco tempo. Pastor, mas eu não consigo entender. Eu tento e não sei o que. Não, tenta não, irmãos. A gente não tenta. Eu sinto muito dizer. Tudo aquilo que você faz de errado, biblicamente falando, e você diz assim, mas eu não consigo, eu tento, é porque você não tenta de verdade. Ou então a Bíblia está mentindo. Ou então não haveria homens e mulheres antes de nós que conseguiram ser obedientes à palavra. É porque a gente não tenta. Feche os olhos.
Pai, muito obrigado por hoje. Muito obrigado por essa palavra. E o meu pedido ao Senhor, Espírito de Deus, que conforme a tua palavra diz que é o Senhor que nos capacita para toda boa obra, mediante a tua palavra, diz que é o Senhor que nos convence do pecado e da justiça. Eu te peço, faça com que os teus filhos compreendam, tenham um entendimento profundo da importância de não apenas conhecer a palavra, mas dela fazer sentido prático nas nossas vidas. Eu tenho certeza, ó Deus, que quando teus filhos começarem a perceber que é possível sim fazer certas coisas, porque a tua palavra diz, o teu nome será glorificado em nossas vidas. E eu te peço nessa noite, glorifica o teu nome no nosso viver, Jesus. Nos conduza a um lugar onde viver a tua palavra é uma realidade em nossas vidas. Nos conduza a um lugar onde permanecer na tua palavra é uma realidade da nossa vida. Nos leva a uma condição tão profunda de intimidade contigo e com a tua palavra, que nada mais externo ou interno nos tira do caminho. É isso que eu te peço nessa noite, ó Espírito de Deus. Nos faça crer de verdade. Nos conduza a uma oração de petição, onde nós queremos, desejamos viver a realidade das tuas escrituras, que é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para nos orientar em tudo o que é certo. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Nos leve em paz para casa, que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, graça e paz sejam abundantes em nossas vidas. E que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam uma realidade palpável em nossas vidas, até que o Senhor venha. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados. Reforço o convite para estarmos juntos